O complexo do Palácio de Versalhes fica localizado na cidade de Versalhes, no estado da França, e na mesma região de sua capital, Paris. O palácio possui 2.300 quartos e ocupa cerca de 64 mil metros quadrados. Todo o complexo ocupa uma área total de 850 hectares, com um pequeno parque principal de 93 hectares. O complexo é famoso por sua arquitetura e paisagismo surpreendentes, símbolos principalmente do século XVII, uma época de grande necessidade de afirmação de poder pelos políticos. Foi casa de figuras históricas importantes como Luís XIV e Maria Antonieta, e inspirou a construção de outros palácios pela Europa. Ele foi considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1979. O Complexo de Versalhes passou por várias modificações e por vários períodos históricos diferentes. Mas suas modificações mais expressivas, referentes principalmente aos jardins, foram realizadas no reinado de Luís XIV, no século XVII. Na época, a Europa passava pelo Antigo Regime, período político caracterizado por reis que defendiam e assumiam o poder absoluto do Estado. E a França enfrentava a monarquia absolutista mais forte e expressiva do continente, encabeçado por Luís XIV, também conhecido pelo Rei Sol. O estilo arquitetônico mais significativo dessa época foi o Barroco, caracterizado por não ter como objetivo o alcance da mimesis e por romper com a barreira de realidade, fazendo alusões ao fantástico. O estilo arquitetônico mais significativo dessa época foi o Barroco, caracterizado por não ter como objetivo o alcance da mimesis e por também romper barreiras com a realidade, este fazia alusões ao fantástico. Através disso, encantava e persuadia o espectador de acordo com o objetivo que almejasse. Reis absolutistas utilizaram o Barroco para marcar uma imagem de soberania e poder, persuadindo sua população e outros estados. A França ficou conhecida por adotar uma versão mais clássica do Barroco. Houve a pretensão de modificar a cidade para evidenciar a figura do monarca. Foram construídas praças reais em Paris, como a Place des Victoires e Place Vendôme, que serviam de moldura para a estátua do rei em seu centro. Espaços verdes foram pela primeira vez incorporados à cidade. Longos bulevares e promenades foram construídos em Paris. Além do gosto do barroco pela abertura de grandes avenidas, existia uma perspectiva que fazia o espectador se perder no infinito. O Château de Versalhes aparece pela primeira vez na história da França como um pavilhão destinado a viagens de caça do rei Luís XIII, durante o século XVII. Consistia num pequeno palácio equivalente ao bloco principal do complexo atual. Somente durante o reinado do seu sucessor, Luís XIV, um notável interesse foi despertado pelo palácio. Durante seu reinado absolutista, o Rei Sol achava que deveria ser uma referência refinada para a população, de poder, prosperidade, perfeição e soberania. Sua vida acabava de se tornar um grande teatro para a população da França e para outros estados. Daí a corte que morava no Louvre com o rei possuía papel importante de compor este seu teatro. Como a imagem do rei e do espaço ocupado e mandado por ele eram importantes, Luís XIV concluiu que daria muito trabalho para reformar Paris de uma forma que representasse seu governo de uma forma prestigiosa. Então, resolveu escolher um terreno praticamente virgem, como Versalhes, para modificá-lo de acordo com seus objetivos. Contratou os arquitetos Louis Levaux, responsável pelas edificações, e o jardineiro André Lenotre, sendo estes os mesmos responsáveis por Vaux-le-Vicomte, outro complexo arquitetônico paisagístico notável da época, na sua expressão do barroco e da monumentalidade. Posteriormente, o Rei Sol contrata Jules Mahandouin Mansart para ampliar as dependências do palácio. Luís XIV encomenda os primeiros anexos de Versalhes a Levaux, que criou duas alas laterais ao primeiro pavilhão. Estas se estendiam à frente do palácio de forma a criar um envelope, e a conter o pátio interno, conhecido como Pátio de Honra. Posteriormente, Hardouin Mansart constrói as alas transversais do palácio, que acompanhava horizontalmente a sua fachada principal, criando uma fachada super extensa de 680 metros. Essa fachada extensa marca o palácio como um produto do estilo barroco, devido à sua escala suntuosa, acompanhada de repetições de colunas jônicas que intercalavam grandes janelas e sustentavam um alto entablamento e um ático. A repetição das janelas nessa escala dá transparência ao palácio, remetendo a um longo esqueleto rígido horizontal. Volta-se ao tema do Palácio de Versalhes como teatro do monarca para os franceses e o resto da Europa. Para ressaltar o centro de Versalhes e, consequentemente, do monarca para o mundo, Hardouin Mansart planejava uma cúpula para o palácio. Este foi responsável por alguns salões principais do palácio: Galeria dos Espelhos, o Salão da Guerra e o Salão da Paz. Como Hardouin Mansart projetou a ampliação horizontal do palácio, o posicionou como um eixo divisor da cidade. De um lado de sua fachada volta-se para o mundo dos homens, a cidade desordenada. Já o outro lado é voltado para os jardins barrocos do mundo esplêndido e habitado pelo monarca e sua corte. As características urbanísticas evidenciam ainda mais isso.
como tridente de avenidas que percorre a cidade de Versalhes e se convergem primeiro na Praça das Armas, localizada na frente da dependência do palácio, e tem seu ponto final de encontro no Pátio de Honra, pátio que é enveloppado pelo palácio na sua entrada principal. O design geral do edifício, grandes janelas de vidro e contrafortes, foram inspirados pela arquitetura gótica. O teto abobadado que Hatuim Mansart projetou 100 costelas transversais para criar uma superfície unificada é dedicado à Santíssima Trindade. No centro é Deus Pai, em sua glória, por Antoine Cope I. Na abside é a ressurreição de Charles de la Fosse, e acima da tribuna real é The Descent of the Holy Ghost, de Jean Jouvenet. Um dos principais cômodos do palácio é a Galeria dos Espelhos, onde ocorriam grandes bailes e onde foi assinado o Tratado de Versalhes, pondo fim à Primeira Guerra Mundial. O cômodo foi construído para substituir um grande terraço projetado por Levaux, que foi considerado estranho e exposto ao mau tempo. Hardouin Mansart o substituiu pela Grande Galeria. Toda a extensão do Salão dos Espelhos homenageia o sucesso político, econômico e artístico da França. Os êxitos políticos são ilustrados através das 30 composições pintadas no teto abobadado, que retratam a gloriosa história de Luís XIV durante os primeiros 18 anos de seu reinado. A prosperidade econômica é revelada no número e tamanho dos 357 espelhos que abrigam os 17 arcos opostos às janelas. Hardouin Mansart começou a construir o Salão da Guerra em 1678. Sua decoração homenageia vitórias militares. As paredes são cobertas por painéis de mármore decorados por troféus e armas em bronze dourado. Uma de suas paredes tem um baixo relevo oval de estuque que retrata Luís XIV a cavalo pisoteando seus inimigos. No centro do teto da cúpula está uma representação personificada da França, armada e sentada em uma nuvem e cercada por vitórias. O Salão da Paz é simétrico ao Salão da Guerra e contém a mesma decoração em painéis de mármore. Aqui, no entanto, sua cúpula e arcos foram decorados sobre os temas dos benefícios da paz trazidos para a Europa pela França. O Grande Trianon foi erguido por Jules Hardouin Mansart em 1687, no local do antigo Trianon de porcelana. Consiste num pequeno palácio de mármore rosa e pórfiro. Influenciado pela arquitetura italiana, o palácio possui um único andar e é flanqueado de um lado por um pátio e do outro por seus jardins. Uma balustrada atravessa o telhado plano, anteriormente adornado com esculturas de crianças, vasos ornamentais e outras figuras. O Petit Trianon foi construído em 1758, encomendado ao arquiteto Henri-Jacques Gabriel, que com ele produziu um manifesto para o movimento neoclássico da época, um exemplo perfeito do estilo grego que se espalhava pela Europa. Um dos principais elementos do Grande Jardim de Versalhes consiste na grande perspectiva, um enorme eixo longitudinal que pode ser visto através da fachada posterior do palácio. Ela se estende por 1.800 metros ao longo do Grande Canal, um longo espelho d'água, e faz com que o espectador não consiga alcançar um limite visual, ao criar a ilusão, característica da urbanística barroca, de que os jardins se estendem ao infinito. O Grande Canal também tinha a função de refletir todo o seu espaço circundante. Mais à frente, o Grande Canal é cruzado por um canal transversal, chamado de Petit Canal. Este tem aproximadamente 1.070 metros de comprimento e conecta o Trianon, de um lado, à Menagerie, do outro lado, um pequeno chateau que abrigava animais exóticos. Em alguns destes caminhos era possível encontrar fontes em seu percurso. As fontes eram elementos que se repetiam pelo Jardim de Versalhes. A presença da água em si era considerada importante num jardim para os franceses. Dentre as fontes mais notáveis estão a Fonte de Netuno, a Fonte de Leto e a Fonte de Apolo. A última localiza-se no eixo principal do jardim, no percurso da grande perspectiva. O jardim também é composto de parterres, elemento paisagístico tipicamente formal, caracterizado por ser contornado por passeios e localizado em superfícies planas. Versalhes possui os parterres norte e sul, com o segundo localizado perto da orangerie, local de armazenamento dos frutos das árvores durante o inverno. O parterre de água, que são dois grandes espelhos d'água dispostos entre o palácio e o início dos jardins, e o parterre de leto. Todos os parterres possuem desenhos tipicamente barrocos, curvilíneos. E por fim, outro elemento importante nos jardins de Versalhes são seus bosques, caracterizados por serem praticamente pequenos parques isolados, contornados por árvores. Os bosques de Versalhes foram espaço para muitos eventos da corte.